Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde do coração. As doenças cardiovasculares são uma das que mais matam no mundo. Eu trouxe aqui alguns dados que ajudam a mostrar o quão grave é essa situação. Para vocês terem uma noção, no Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma doença cardiovascular e pelo menos 400 mil mortes ocorrem por ano em decorrência dessas enfermidades, o que corresponde a 30% dos óbitos no país. No mundo, as doenças do coração são o principal assassino quando se trata de doenças não transmissíveis. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós vamos hoje abordar como elas surgem, como é o tratamento e, claro, como que se faz a prevenção. E para falar sobre isso, eu recebo aqui o Dr. Marcelo Almeida, ele que é cardiologista aqui em Itaúna e também na região, que vai responder sobre esses questionamentos para a gente. Bom, Dr. Marcelo, obrigado pela sua presença aqui no Observações e, claro, para falar sobre essas doenças cardiovasculares que têm levado tantas pessoas a óbito, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Sim, boa noite, eu agradeço pelo convite, uma enorme satisfação, né? Eu tenho uma paixão enorme pelo assunto, pela cardiologia, e enfim, mas é preocupante, os dados, né, atuais nos deixam bastante preocupados, né, que é uma doença, são doenças, né, que acometem milhares de pessoas e que muitas delas acabam não sobrevivendo, né, a essas doenças. Agora, Marcelo, a gente viu aqui, né, que são 14 milhões, segundo os dados mais recentes, 14 milhões de pessoas têm alguma doença cardiovascular. E apesar desse número ser aí praticamente, né, 20% da população brasileira, ele pode estar subnotificado, uma vez que a gente tem aí 210 milhões de brasileiros e essas causas cardiovasculares, essas doenças cardiovasculares podem estar aí muito mais na população do que a gente imagina, né? Sim. Com esse intuito, o Ministério da Saúde, né, acabou desenvolvendo ferramentas para minimizar, sabe, esses dados aí. Se trata de doenças com um impacto enorme na saúde pública, então hoje a gente tem dados um pouco mais próximos realmente da realidade, sabe? Então, mas o nosso país, né, como você anteriormente disse, é um país muito populoso e acaba deixando realmente a estatística um pouquinho aquém do realmente o que é o correto. Agora, doutor Marcelo, a gente sabe, né, que, por falar no Brasil, quais são hoje as principais doenças do coração que acometem o brasileiro? O brasileiro sofre, né, das doenças cardiovasculares, com a estatística um pouco semelhante também dos países, né, já desenvolvidos ou os demais países, que são, né, doenças aí que realmente abrange todo mundo. E a gente, né, vamos pegar aí uma doença que a gente mais preocupa e que tem um índice de mortalidade maior, né, inclusive no Brasil e no mundo, que é o infarto agudo do miocárdio. É uma doença extremamente grave e, assim, além do infarto, né, nós temos no nosso dia a dia na prática clínica a hipertensão arterial sistêmica, a insuficiência cardíaca, as cardiopatias de outras etiologias, né, menos frequentes, as arritmias cardíacas também, são as doenças que a gente acaba deparando tanto na sala de emergência, nas enfermarias de hospital e no próprio consultório. Agora, doutor Marcelo, nos últimos anos nós nunca tivemos tantos infartos e outras doenças também ligadas ao coração. Por que isso está sendo tão frequente assim? É o nosso estilo de vida que está muito frenético, a gente não tem tempo às vezes nem para cuidar da própria saúde ou então para perceber que tem algo de errado no nosso organismo. Como que você tem percebido isso? A incidência é cada vez maior, né, da doença cardiovascular. Claro que tem um reflexo do estilo de vida, né, que hoje, infelizmente, as pessoas, né, acabam não, apesar, né, nós estamos aí com informações a todo momento em nossas mãos, mas
O hábito de vida saudável é uma coisa difícil, né? Mas esse crescimento exponencial dessas patologias cardiovasculares vem também em relação a um suporte, né, de saúde que hoje a gente tem mais acesso. Então, assim, se a gente for pegar de forma estatística, a questão da subnotificação, que anteriormente era muito, hoje às vezes é minimizada, como eu disse anteriormente, pelas ferramentas que foram desenvolvidas. E o estilo de vida realmente, né, é um fator importantíssimo aí na questão do desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Agora, hoje, qual faixa etária, se é que existe, tem que ficar mais alerta em relação às doenças do coração? Porque quando a gente fala assim, as pessoas já indicam logo as pessoas mais velhas, que estão ali na terceira idade, ou na quarta idade também, né? Já que o brasileiro hoje está vivendo muito, está ultrapassando 70, 80, até 90 anos. Então, qual que é a faixa etária que tem que ficar mais alerta em relação às doenças cardiovasculares? A faixa etária, ela, né, em relação às doenças cardiovasculares, tem alguns fatores determinantes aí, entre eles a genética, né? Então, o paciente que tem um familiar, né, principalmente de primeiro grau, que foi acometido por uma doença cardiovascular precoce, ou seja, ela manifestou menos de 50 anos, esse paciente, desde novo, ele já tem que ligar o alerta, né? Então, esse é um fator. E a questão da idade em si, na cardiologia a gente fala a questão do marcador, no homem 55 anos e nas mulheres 65 anos, que são determinantes aí para manifestações das doenças. Essa diferença acaba sendo por questão hormonal, que a mulher ainda tem até os 65 anos um fator protetor. O homem já tem um risco aumentado aos 55 anos, sabe? Mas, como eu disse anteriormente, se o paciente já tem um histórico familiar, já tem, que a gente fala, alguns outros fatores de risco associado a um paciente, que já tem que ligar o alerta mais precocemente. Agora, chama a atenção também, né, nos últimos tempos a gente tem visto muito isso, e você vai poder explicar para a gente, o tanto de jovens que estão tendo ataques fulminantes, que estão aí tendo ataques cardíacos e que estão, às vezes, nem tendo tempo de chegar no hospital e já acabam morrendo. O que está acontecendo, então, para que os jovens, que às vezes estão ali com 20, 25, né, até mesmo adolescentes, aí, até os 30 anos, estão aí já tendo problemas cardiovasculares, ou então tendo esses ataques fulminantes e morrendo sem conseguir nenhuma ajuda ou então alguma intervenção nisso? O que está acontecendo? Por se tratar em jovem e doença cardiovascular, um fator determinante como dissemos anteriormente, o estilo de vida. Trabalhei, né, muitos anos em terapia intensiva cardiológica, emergência cardiológica, e assim, todos os jovens que nós nos deparamos na emergência, na sala de emergência, ou tinha um fator, né, geralmente associado à droga, né? Eu me recordo de um paciente mais novo que eu peguei com um infarto agudo do miocárdio. Foi um paciente de 17 anos, usuário de droga, de crack e cocaína. Tivemos um desfecho feliz, né? O paciente fez cateterismo, fez intervenção e se saiu bem. Mas, enfim, o jovem, infelizmente, ele tem esse fator aí preocupante em relação a drogas ilícitas, principalmente, e hoje está de muito fácil acesso, né? A questão dessas drogas sintéticas também. E um outro fator determinante no paciente jovem com doença cardiovascular é a questão genética também. Então, nós temos doenças aí que acometem pacientes jovens, como a cardiomiopatia hipertrófica, além do infarto agudo próprio, né, do miocárdio, manifestando em parentes de primeiro grau de forma precoce. Então, são doenças que realmente a gente acaba deparando com um paciente jovem, né,
e que realmente assusta muito. Agora, sem contar também, né, você falou das drogas, mas a bebida alcoólica também, né? Toda festa que você vai, seja ali, né, aqui em Itaúna ou então na nossa região, tem muitas festas, a gente sempre vê ali aquela mistura de, às vezes, vodka com energético, ou então bebeu cerveja, depois parte para outro, já começam com um destilado, ou então muitas das vezes o energético também, que já tem esse potencializador ali de acelerar o coração, de acelerar os batimentos cardíacos. Então, essa mistura danada também que os jovens estão fazendo tem levado também a esses ataques cardíacos, né? Sim, isso é frequente, né? Pergunta no consultório, entender paciente jovem com queixa de palpitação e às vezes realmente arritmias documentadas e que são usuários de principalmente energéticos, né? Uma bebida que está disponível para todos, né, de forma acessível, tem uma mistura com álcool, então acaba favorecendo o desenvolvimento de algumas taquiarritmias, né, que pode também evoluir com a que a gente fala que tem uma patologia que se chama taquicardiomiopatia, é o paciente que entra num contexto de arritmia, às vezes induzida por essas substâncias químicas e que acaba resultando numa insuficiência cardíaca, enfim, ou no próprio infarto mesmo. Ok, Marcelo, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso.
você. Você é livre para escolher seu caminho. Descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar. Conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração. E viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. De volta com observações que hoje falam sobre as doenças cardiovasculares. Bom, doutor Marcelo, a gente vai falar agora sobre em relação às doenças genéticas. No último bloco você disse ali que além das faixas etárias, tem também as faixas etárias de risco, bom dizer, tem também a questão genética. Em quais casos as pessoas têm que ligar um sinal ali de que ela pode ter uma geneticidade ou então trazer um problema cardiovascular de família? Sim, quando a pessoa já possui uma carga genética associada a uma cardiopatia, desde cedo essa pessoa já tem que estar em alerta. Começar já na fase de criança. Nós possuímos aí uma doença comum, que é a dislipidemia, provocando uma doença aterosclerótica e, posteriormente, aumentando o risco de infarto, de AVC. Enfim, nós nos deparamos com crianças com colesterol altíssimo. Então, já é um indivíduo que, na infância, ele já tem que ligar o alerta. E certas patologias cardiológicas aí, inclusive, que tem um risco de morte súbita em paciente jovem, que se a pessoa já carrega esse gene, já tem que ser estudado o mais rápido possível. Então, a genética é um fator determinante, sim, inclusive, assim, na nossa abordagem inicial, ao paciente durante uma consulta com um cardiologista, um fator histórico familiar importantíssimo para a gente, inclusive, determinar a nossa propedêutica, investigação para que lado que nós vamos. Agora, doutor Marcelo, em relação a doenças cardiovasculares, quando a gente fala isso, mas o próprio nome fala, cardiovascular, então ela não atinge somente ao coração. Então, quais outros órgãos podem ser danificados com essas doenças que podem acometer? Sim, então é um sistema, fechado, a gente fala, associado ao coração e os vasos. Então, como eu citei anteriormente, a dislipidemia, que provocando a doença aterosclerótica, isso aí vai acometer todo o sistema vascular, seja ele central, seja periférico, enfim. E os danos também, não só uma hipertensão arterial, o próprio nome diz sistêmica, porque vai atingir todo o nosso sistema fisiológico, sobre uma sobrecarga de uma pressão dentro de um vaso, provocando patologias aí associadas não só ao coração, mas na periferia também. Então, é uma doença que a gente fala que é interligado, não tem como não ter um reflexo do coração com os vasos da periferia. Um exemplo simples é o AVC, O AVC tem uma relação muito grande com a questão da hipertensão arterial, porque são pequenos vasos que geralmente vão sofrer com a pressão muito mais elevada que o habitual ali e vai provocar dano, que a gente fala vascular mesmo, como se fosse um estresse na parede do vaso, com o qual ele pode vir a romper, causando um AVC hemorrágico, ou mesmo, a gente fala, criando fatores determinantes ali, com lesão endotelial, acúmulo de placa, evoluindo também para o AVC isquêmico. Então, é um sistema que tem ligação no centro com a periferia mesmo,
né, do sistema cardiovascular. Agora, quando você fala em AVC, só para deixar claro para o nosso público, a gente também está falando aí do derrame cerebral, né? Sim. Agora, doutor Marcelo, a gente fala também do seguinte: o nosso coração ele funciona como se ele fosse um motor do nosso corpo, né? Bombeando sangue aí, né? Como se fosse uma bomba também, bombeando sangue para toda parte do nosso organismo. Mas qual que deve ser o funcionamento correto do coração? Em quais partes ali ele pode estar apresentando os problemas e as pessoas não sabem identificar isso? Sim. Como eu disse, um sistema fechado, né? Com o coração motor, e esse sistema precisa funcionar de forma harmoniosa, né? O que seria isso? Uma pressão adequada, uma resistência periférica reduzida, uma frequência de pulso também fisiológico, um valor mais aceitável. Então, as doenças acabam o quê? Desorganizando esse sistema que é harmonioso, e posteriormente vem a doença. Então, e atinge todo o corpo, né? Um outro exemplo para as pessoas entenderem um pouco melhor é a questão do paciente renal, né? Então, é uma preocupação maior, inclusive as pessoas assustam quando a gente dá informação, que a hipertensão é uma das principais causas de doença renal dialítica. Então, a gente às vezes o paciente vai no consultório, eu tenho uma hipertensão, mas sempre eu tive a pressão de 16, 17, é normal, não sinto nada, me sinto até melhor com essa pressão mais alta. E está tudo bem, mas na verdade a gente demonstra para o paciente que isso aí futuramente vai causar dano, e muitos, como eu atendi semana passada, um paciente de 36 anos, nesse contexto de hipertensão mal controlada já há um certo tempo, e um paciente já prestes a entrar na hemodiálise. Então, sendo a hipertensão a causa. Ou seja, o corpo fica muito sobrecarregado com essa tensão toda, né? Sim, então a gente, né, precisa buscar esse equilíbrio aí, né, do sistema cardiovascular como um todo. Agora, em seu consultório, quais são as principais queixas que os pacientes trazem para você? Por exemplo, doutor, eu estou tendo ali uma dormência muito grande nos braços, nas mãos, nos meus membros, tanto superiores quanto inferiores. Eu estou tendo, às vezes, um desânimo para poder fazer, uma fraqueza também. Então, quais são esses primeiros sintomas de que tem algo errado? Os primeiros sintomas, né, que geralmente as pessoas acabam procurando um consultório de cardiologia, primeiro, o medo, né, que tem da doença cardiovascular que realmente é perigosa. Então, os primeiros sintomas, geralmente, eu até brinco com os pacientes e falo assim: se você tem sintomas, seu corpo está avisando que tem alguma coisa errada, né? Você sente uma dor de cabeça, isso não é normal, né? Você sente dor no peito, não é normal. Você sente palpitação, desconforto, um cansaço que a gente fala desproporcional ao esforço, isso também não é normal. Então, assim, os principais sintomas que a gente, né, acaba deparando no consultório é isso: dor no peito, né? Um cansaço excessivo, mais que o normal, o inchaço também, né, que tem já as doenças que manifestam com edema, e palpitação, arritmia, que é muito comum hoje, que acaba afetando o sistema cardiovascular, que é o estilo de vida, né? O estresse, a gente pega pacientes jovens que não têm patologias ou comorbidades prévias, que nos procuram por questão de palpitação, de arritmia, e a gente vai, né, investigar sempre, e no fundo é um fator emocional
né, somatizando ali no sistema cardiovascular. Agora, até um vídeo que eu estava assistindo também para poder basear o nosso programa, muitas pessoas que roncam podem ter problemas cardiovasculares, né? Então, como que funciona isso? Sim. A síndrome da apneia obstrutiva do sono é uma patologia, assim, hoje na cardiologia, nos últimos congressos, né, que a gente vem frequentando, em revistas científicas, a cada vez mais nos deparando e nos abordando na cardiologia, recebendo essas informações dessa doença da apneia do sono com a relação direta com o sistema cardiovascular. Então, o que acontece? A pessoa, durante, né, o sono, ela não tem a questão do equilíbrio hemodinâmico que esse paciente deveria ter no sono, que seria um relaxamento dos vasos periféricos, uma pressão arterial mais amena, a frequência cardíaca menos intensa. Ou seja, o corpo entrar em repouso. Exatamente. E aí acontece o contrário. Então, no momento do descanso, esse paciente está em total estresse associado a uma apneia que ele faz durante o sono. Isso é, às vezes, muito caracterizado com roncos excessivos, com pausas, né? E aí causando, entre outros fatores metabólicos, a hipoxemia, né? Então, falta demanda de oxigênio no cérebro, e ele vai mandar estímulo, né, para o coração, inclusive, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, que eu estou sofrendo aqui com a hipoxemia. Então, efeito feedback, né, fenômenos aí fisiológicos que vai desorganizar esse sistema hemodinâmico e causando muito impacto. Inclusive, hoje já é comum o paciente que tem arritmia complexa, que a gente às vezes vai indicar um marca-passo, algum dispositivo cardíaco, a gente tem que fazer hoje, sem dúvida, o estudo do sono, que inclusive também tem um exemplo recente de um paciente que ia implantar um marca-passo, tinha uma arritmia favorável ao implante do dispositivo, e aí fomos fazer o estudo do sono dele, ele tinha uma apneia grave, começou a tratar a apneia, posteriormente nós reavaliamos ele e a arritmia já tinha melhorado de forma significativa, contraindicando o dispositivo naquela ocasião. Então, é importantíssimo aí a qualidade do sono. E prestar atenção nos sinais, né? Porque muita gente pode falar assim, meu marido ronca, ou então meu filho ronca à noite, mas isso é normal, minha família sempre fez isso. Então, às vezes, já é um sinal para ficar alerta e procurar um médico especialista. Sim. Então, a gente, às vezes, faz essa investigação inicial e, posteriormente, né, a gente encaminha para o médico especialista em sono, visto que a apneia do sono, ela tem uma incidência, um aumento aí, inclusive de infarto, do AVC mesmo, e alguns estudos querendo demonstrar, inclusive, morte súbita também, né, aumentado com a apneia. Tá certo, Marcelo. Agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta, tem mais um bloco de observações. Até já. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro.
Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre as doenças cardiovasculares. Bom, doutor Marcelo, agora a gente vai falar sobre algo que você já citou aí no bloco anterior, que é sobre a pressão arterial. Nunca se teve tantas pessoas sofrendo de pressão arterial, seja aí com baixa pressão ou com alta pressão, né? Então, como que a pressão desregulada, né, variando toda hora, ela prejudica e potencializa as doenças do coração? A pressão arterial, ela é fundamental na dinâmica, né, do sistema cardiovascular, e essa alteração, né, de forma patológica, ela tem impacto sim, né, e causando várias doenças aí. O que a gente preocupa o cardiologista, né, isso aí desde a formação a gente fala assim, é uma doença que causa lesão de órgão-alvo, né? O que é isso? É uma doença que pode causar lesão no cérebro, lesão no coração e lesão no rim. São um dos principais aí órgãos que nós possuímos. Então, assim, tem essa alteração da pressão arterial impactando aí no funcionamento desses órgãos. Então, o cardiologista, primeira coisa, nós falamos assim, vamos proteger os órgãos dos pacientes, que seria a lesão no órgão-alvo, né, o músculo cardíaco. A pressão arterial, ela pode causar uma hipertrofia, né, do músculo cardíaco, ou seja, ele vai ter que fazer, vencer uma resistência maior, às vezes periférica, os vasos com uma resistência já mais aumentada, e o coração tem que vencer essa resistência. Então ele tem que aumentar a pressão para vencer essa resistência. Consequentemente, o músculo cardíaco ele vai se hipertrofiando, né? Então ele começa a aumentar a espessura, então a parede do coração começa a aumentar e segundo momento ele começa a dilatar. Então causando, a gente fala, cardiopatia hipertensiva, que é a segunda maior causa de insuficiência cardíaca no mundo. Então, assim, é uma doença que a gente fala, né, considera a insuficiência cardíaca como um câncer, né, na cardiologia, porque o prognóstico é muito ruim, o paciente perde qualidade de vida e a doença que mais interna no mundo inteiro. Então, assim, tem a questão do impacto também, que eu falei na função renal, os vasos glomerulares, que é dentro do rim, tem que ter uma pressão ali bem harmoniosa para não ter lesão. Imagina uma pressão ali dentro muito mais elevada, então vai causar lesão dos vasos dos rins e vai causar a insuficiência renal, né, de etiologia, causa hipertensiva. E além também das doenças que a gente fala
cerebrovasculares também. Bom, doutor Marcelo, nos últimos anos nós nos deparamos aí com a pandemia de Covid-19, né? Começou lá em 2020 e ainda bem que ela diminuiu agora ao longo de 2021 e 2022 e agora em 2023 nem se fala tanto disso, apesar de ter ainda casos da Covid. Você que está aí na área médica, né, atua também aqui no Hospital de Itaúna, atua também na rede de saúde aqui da região, como que tem visto os impactos da Covid-19 como sequelas nas doenças cardiovasculares? A Covid foi um momento aí da saúde, né, que realmente deixou sequelas físicas e, né, psíquicas, enfim. Mas a infecção do vírus, né, da Covid, ela no sistema cardiovascular, né, sem falar, né, na angústia respiratória, entre outras causas, mas voltando para o sistema cardiovascular, né, que os estudos aí foi evidenciando ao longo da pandemia, ele promove o que? Uma inflamação, né, do sistema. Então, o que seria isso? Tanto a inflamação dos vasos mesmo, dentro do endotélio, que é a camada interna dos vasos sanguíneos, aumentando a chance de trombose, AVC, enfim. E como também do próprio músculo cardíaco, também pode ser cometido por esse vírus, causando também uma miocardite e posteriormente uma insuficiência cardíaca pela Covid. Então, como a pandemia atingiu, né, muitas pessoas, a gente acaba ainda pegando alguns pacientes que tiveram sequelas aí, inclusive vasculares mesmo. Bom, durante a pandemia também, eu mesmo, né, fui acometido aí 2 vezes pela pandemia e a minha médica falou, faz um exame que ele vai ver, por exemplo, a questão dos batimentos cardíacos, que é o tal do dímero D, né? Então, as pessoas que tiveram a Covid, prestar atenção e fazer um exame para ver como que está essa questão pós a infecção pelo vírus, né? Acaba que, assim, como atingiu muitas pessoas, né, e todo mundo ficou apreensivo, preocupados, né, com o que seria o desfecho aí da infecção, na qual a longo prazo também teria impacto no sistema cardiovascular, entre outros sistemas. Inicialmente, muitas pessoas saíram à procura mesmo, todo mundo queria fazer o dímero, que é o marcador, né, de trombose, também altera com inflamação, enfim. Mas a gente fala na medicina que a clínica é soberana. O que é isso? A manifestação clínica é o mais importante, sabe? Apesar, assim, os exames, né, nos auxiliam, né, mas eles próprios, né, a gente fala os exames complementares. Mas o mais importante é o paciente com a manifestação clínica procurar um médico para avaliá-lo inicialmente e posteriormente verificar qual o exame mais adequado. Bom, e por falar em exames, quais são aqueles exames do coração que são indispensáveis aí para serem feitos de tempos em tempos? Sim. Na cardiologia, a gente fala em relação, muito sobre o risco cardiovascular do paciente. O que é o risco cardiovascular? Nós temos os grupos de pacientes de baixo risco, risco intermediário e alto risco. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é classificar esse paciente durante uma consulta. O paciente que é classificado como um risco baixo, esse paciente tem um fluxograma de investigação propedêutica, ou seja, exames a serem feitos diferente do paciente de alto risco. Então, assim, isso tem que ser individualizado, né? Então, não tem como assim, vamos fazer exames para todos da mesma forma. Não. Então, nós temos que individualizar o paciente, estratificar ele conforme o risco e, posteriormente, esse paciente vai ser submetido aos exames complementares. Mas o exame básico da cardiologia, que está com acesso para todos, inclusive aqui em Itaúna, a prefeitura comprou
a Secretaria Municipal de Saúde implementou em todos os postos de saúde o eletrocardiograma, que é um exame básico, de baixo custo, não invasivo, que dá várias informações, né, para nós médicos. Pelo eletrocardiograma, nós conseguimos determinar se o paciente tem hipertrofia de câmaras cardíacas, ou seja, tem coração crescido, se ele tem arritmia, se ele já teve infarto ou não, um simples folha de papel, ou seja, o gasto é mínimo e a gente consegue, através daquele exame, já definir muitas coisas. Então, o paciente de baixo risco, é o paciente que está ali na atenção básica, vai querer fazer uma rotina de saúde, dependendo, né, da faixa etária, do risco dele, ele já vai receber o eletro como rotina e aí já vai determinar várias coisas também, que inclusive o médico que está na atenção básica vai determinar se esse paciente precisa realmente de um especialista ou não. Mas, como eu disse anteriormente, os sintomas é fundamental, né? Ok, doutor Marcelo, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, nosso programa volta já já. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua.
A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre as doenças cardiovasculares. Bom, doutor Marcelo, a gente vai falar agora sobre tratamentos, né? Quais tratamentos hoje estão disponíveis, tanto na rede pública quanto privada, em relação às doenças cardiovasculares? O tratamento hoje ficou muito disponível em relação à saúde pública. Com os últimos anos, a gente fala que a atenção à saúde pública melhorou muito, Isso aí os pacientes mais velhos comentam, porque antigamente meus pais faleceram, não tinha recurso, não tinha assistência, e realmente, hoje todo bairro tem um posto de saúde, que é o PSF, a equipe de saúde básica, e posteriormente o paciente que necessita de um especialista, ele é conduzido aí aos centros de especialidades. Então, hoje, alguns municípios têm uma agenda mais flexível que os outros, até por causa de questão de demanda mesmo, Eu trabalhei em ambulatório em Belo Horizonte do SUS, que a demanda era altíssima, então as consultas demoravam, enfim. Mas aqueles pacientes mais graves são pacientes que realmente não têm condição de um serviço privado, eles conseguem sim um atendimento, sabe? Que acabam sendo virando prioridade, e a prioridade acaba chegando ao especialista mais fácil. Então, o paciente tem acesso sim hoje ao serviço de saúde pública. Os hospitais públicos hoje atendem uma demanda importante da população, enfim. Mas se pensar em 20, 30 anos atrás, hoje a população está muito bem assistida. Bom, e em relação também à prevenção, como manter a saúde cardiovascular em dia? A prevenção, isso aí é uma questão importantíssima que a gente fala na cardiologia, sempre temas de debate, de congresso, A gente sempre ter as evidências a nosso favor em relação a essa prevenção, que é o que a gente tenta almejar sempre, Vocês terem ideia, o professor Braunwald é um dos maiores cardiologistas que existe, até hoje. Ele tem um dos maiores centros de pesquisa de cardiologia que é nos Estados Unidos, em Harvard, e muitos estudos científicos principais aí que a gente segue protocolos vêm da equipe de Braunwald. E no Colégio Americano de Cardiologia, o ano retrasado, num congresso, fizeram a pergunta para ele em relação à prevenção, o que seria e o que ele esperaria do futuro da cardiologia, visto ele ter mais de próximo a 80 anos já. E ele respondeu interessante, sabe? Que ele falou assim, eu espero de uma cardiologia no futuro mais preventiva e muito além da profilaxia, que é a prevenção primária, e a profilaxia secundária. A gente vai ter uma outra prevenção que estará antes dessas duas, que seria ele usou um termo lá, que seria uma prevenção primordial, vamos dizer assim na tradução, que seria a gente identificar o indivíduo lá na infância, com os fatores de risco já presentes, e esse indivíduo na infância, na adolescência, ele já ter uma intervenção ali, sabe? Como preventivo, não como o paciente já chegar já na fase adulta manifestando a doença
ou próximo a isso, a gente já frear a doença anteriormente. E com isso, interessante, agora nós recebemos já um convite e realmente vai se tornar realidade, né, no Brasil, coisa que a gente 10 anos atrás achava que não ia acontecer, que a gente não ia ver, que vai ser lançada agora em novembro no Brasil uma vacina contra colesterol. Então, o indivíduo identificado lá que seja na infância, que já tem os níveis de colesterol alto, que já tem a genética da dislipidemia, que já tem manifestação precoce em parente de primeiro grau de doença cardiovascular, esse indivíduo ele vai se beneficiar com essa terapia nova, que seria a proposta inicialmente aí, o paciente vai tomar 2 doses da vacina, de 6 em 6 meses, para controlar um colesterol, que às vezes as drogas, né, ficam, as estatinas, tem muito, né, a gente fala, oposição contra uma droga que na cardiologia a gente acha importantíssima, né, ganhou o prêmio Nobel de 71 como uma droga que reduziu mortalidade, reduziu morte, reduziu infarto, reduziu derrame, enfim, mas tem os efeitos colaterais como qualquer droga, mas que tem essa questão aí algumas resistências aí a essa droga, mas aí essa vacina eu acho que vai ser fundamental. Então a prevenção, a gente já vai ter vários recursos aí que vai fazer parte da prevenção, que é vacina para colesterol, mas o estilo de vida é importantíssimo, né? Então, eu costumo até brincar com meus pacientes, eu falo assim, nós vamos envelhecendo, nós temos 2 caminhos. Um caminho é a farmácia. Então, a cada ano que vai se passando, toda hora você vai comprar um remédio para colesterol, um remédio para pressão, vai ser um remédio para diabetes, vai ser um remédio para dor crônica, vai ser um remédio para dormir, vai ser... E o outro caminho, sem ser a farmácia, é o estilo de vida saudável, né? Então, aí eu falo com o paciente, você escolhe qual caminho que você vai seguir. O estilo de vida saudável é um caminho muito interessante. A gente, às vezes, consegue, né, modificar o estilo de vida do paciente e eu falo assim, a satisfação maior, inclusive, dou os parabéns para os pacientes, né, os pacientes têm essa mudança de hábito de vida, porque é impressionante, né, o impacto que tem no metabolismo, né, na qualidade de vida, é muito grande e realmente é uma questão que a gente tem que batalhar mais, sabe? Agora, quando a gente fala em estilo de vida, a gente está falando automaticamente de prática de atividade física e, claro, boa alimentação, porque hoje a obesidade também é um dos maiores fatores aí das doenças cardiovasculares, né? Sim. A gente fala, né, são os pilares do estilo de vida saudável, uma boa alimentação, né? Então, a gente tem que evitar certos alimentos, né, que são realmente nocivos. Todo mundo sabe, todo mundo abusa, e a prática esportiva também é fundamental. E associando as duas terapias aí não farmacológicas, nós começamos a observar a questão do peso. Você citou anteriormente a obesidade, que é uma doença também que tem um impacto muito grande na saúde, né, do indivíduo, seja ela cardiovascular, seja ela metabólica, enfim. Então, é importantíssima essa associação do estilo de vida saudável, envolvendo boa prática alimentar e atividade física. Só um parênteses, Colégio Americano de Cardiologia, lá eles possuem lá vários centros de estudos, e sempre nos alimentando de forma científica, né? E lá vem os maiores estudos do benefício da atividade física com o sistema cardiovascular. Então, é comprovado cientificamente que o indivíduo que pratica pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica
de moderada a alta intensidade por semana, ele já tem um benefício e um ganho importante, sabe, na qualidade de vida. E isso aí, os estudos vêm mostrando que o ideal hoje é 300 minutos semanais. 150 minutos daria 30 minutos, né, de atividade física aeróbica por dia. Eu brinco que é o remédio. Falo para o paciente, o seu remédio é você fazer uma atividade de 30 minutos diária. O ideal 300 minutos, que, né, já é um tempo já mais elevado, enfim. Mas o impacto é importantíssimo aí no resultado, sabe, do paciente. Bom, doutor Marcelo, nosso tempo está chegando ao fim. Quem hoje tem alguma dúvida, né, durante o programa aí surgiu alguma dúvida, ou quiser saber mais informações, como pode te localizar aqui em Itaúna? Em Itaúna, eu atendo, né, no Hospital Manuel Gonçalves, dou assistência aos pacientes internados, seja da rede pública, o SUS, seja na rede privada. Então, além do atendimento hospitalar, eu tenho também um consultório no Espaço Gera, que é uma clínica, né, foi criada aqui em Itaúna no ano passado, um espaço bem moderno, tem uma filosofia bastante interessante, com estilo de vida mesmo. Espaço que nós temos lá vários ambientes, como academia, pilates, reabilitação cardiovascular, uma equipe multidisciplinar preparada, sabe, para atender o indivíduo, um espaço, né, que a gente fala lá, que é o Café Gera, o indivíduo pode fazer um lanche saudável, sabe, apreciando lá um pôr do sol que nós possuímos lá na clínica, salão de beleza, laboratório lá dentro, tem farmácia, então nós estamos bem estruturados lá no Espaço Gera. Bom, Marcelo, mais uma vez, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigado, boa noite, eu agradeço a oportunidade. Bom, e obrigado a você também que assistiu Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Já você que está aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Na semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!